Daqui a pouco vai estar lá a gravação, tá? Ela está salvando aqui no aplicativo. Então, continuando aí nossa matéria. Essa noção de pós-modernidade, ela não é uma... Apesar do que a gente está experimentando, a classificação pós-modernidade foi considerada um pouco vaga para muitos estudiosos. Tá? Então, eu trouxe aqui algumas correntes que vão propor uma outra classificação para esse período de tempo que nós estamos vivendo aí desde a segunda metade do século XX. Né? O mais famoso aqui no Brasil é o Zygmunt Bauman, com a noção de modernidade líquida. E a noção de Zygmunt Bauman é uma noção bem sociológica. Então, nessa noção, a história ela vive períodos, ok? De construção e desconstrução. Períodos sólidos e períodos líquidos. Então, para ele, a atividade humana no mundo, ela tem períodos de construção e períodos de desconstrução. Então, a modernidade, ela viveu o seu período de construção, seu período sólido, seu período de grandes valores e das grandes realizações, e das grandes conquistas, e das grandes nações, das grandes epopeias civilizacionais. A modernidade sólida conseguiu isso. Mas agora nós estaríamos vivendo a modernidade líquida. Ou seja, os valores, os modelos, as instituições, elas estão se liquidificando, tá? Estão se perdendo forma, tá? Perdendo forma. É um conceito, né, que o Marx já tinha previsto. Eu não lembro em qual livro dele, mas ele fala assim, ó, né, viveremos um momento que tudo que é sólido se desmancha no ar. Tá? Tudo que é sólido se desmancha no ar. Ele estava vivendo o início desse momento, né? E aí ele falou isso, e a partir dessa ideia, né, que o sólido está se dissolvendo, o Bauman ele fala, né, desse mundo líquido. E ele tem livro, uma pancada, né, dezenas de livros em que ele trabalha a sociedade líquida e o amor líquido. Tá? Ou seja, essa é uma frase dele: as relações escorrem pelo vão dos dedos. Tá? Então, Bauman ele está dizendo que o que está acontecendo agora é histórico, é humano, é antropológico, né? Isso aconteceria de qualquer jeito, tá? Mas ele vai elencar os sintomas dessa sociedade líquida, né? E dentre tudo que a gente já falou, algumas coisas que a gente pode acrescentar com as reflexões do Bauman. O Bauman ajuda nessas reflexões que eu falei na aula agora, antes do intervalo, e continuando, ele fala muito dessa sociedade das redes sociais, que antigamente você tinha um amigo, 2 amigos, você levava a vida inteira para construir uma amizade, você levava talvez anos para construir uma amizade. E por isso que se falava, né, amigos a gente conta nos dedos da mão. Não porque em relação a verdadeiros amigos, mas em relação à quantidade de amigos que você conseguiria numa vida mesmo. Hoje, essa frase amigos a gente conta na palma da mão, ela tem muito a ver com esse mundo líquido, porque hoje as redes sociais nos permitem fazer centenas de amigos, milhares de amigos, os grupos, né, das redes sociais. E aqui é claro que hoje
quando a gente pensa em rede social, a gente está falando de um ultra... Talvez nem Bauman estivesse pensando, nem soubesse da existência de um grupo de WhatsApp, ou, na verdade, ele viveu a época do Orkut, né? Mas as redes sociais que ele já estava vendo que são ultra grupos, eram os espaços já criados com a internet. A internet, ela vem liquidar esse mundo, literalmente, liquidar. Criando, você poderia, então, agora criar novos amigos e acabar com amizades em questões de dias, semanas. Uma rede social como o Orkut, e o Bauman já tinha começado a pegar a época do Facebook, ele faleceu tem poucos anos atrás, você poderia fazer e desfazer amizades assim de forma muito fácil. Porém, o conceito de amigo não é mais o conceito de amigo da modernidade. Então, é um conceito de amigo que na verdade, não é um amigo, né? E qual é o centro desse conceito de amizade? O centro não é o compartilhamento de ideias, a convivência, o lado a lado, o contato físico, o conhecer a pessoa. O centro dessa amizade, e no Amor Líquido ele fala o centro da amizade, o centro do amor, do namoro, o centro do amor no casamento. É o próprio indivíduo. Então, o indivíduo, para ele, o amigo dele é aquela pessoa que concorda com a posição política dele, a posição filosófica, religiosa, econômica, em tudo. No momento que aquela pessoa discorda, eu posso facilmente romper essa amizade, romper esse namoro, romper esse casamento e arranjar outro, porque a quantidade de pessoas que eu tenho acesso é infinita com a internet, ou é quase infinita. A possibilidade de namorar antes e depois do Instagram é muito grande. Antes, vamos imaginar aí, um jovem da igreja, uma jovem da igreja, a possibilidade de pessoas que ela poderiam namorar era aquele grupo ali da juventude, o grupo do adolescente da igreja, por exemplo, ou da escola, por exemplo. Agora, com um Instagram, você vende ali a tua imagem, você coloca o teu corpo ali, o teu rosto, e gente do mundo inteiro, e até gente da sua própria rua, de bairro, vizinhança, cidade, pode oferecer ali uma possibilidade de relacionamento sem você sair de casa, sem você fazer o mínimo esforço, e com muita facilidade, sendo mais fácil o rompimento e criando um senso de individualismo e de egoísmo mais profundo, né? Isso reflete naquilo que eu falava no vídeo passado aí, antes do intervalo. Então, a quantidade de igrejas, se a gente reparar, quem é antigo no Evangelho, antigamente, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, era pouquíssimas igrejas que existiam. Era muito raro você andar, você pegava um ônibus e você não via igrejas aí, você via pouquíssimas igrejas, pouquíssimos templos, né? E você tinha as opções muito bem delimitadas. Você sabia o que era um pentecostal, você sabia o que era um tradicional. Agora você não precisa nem pegar um ônibus, você vai até a padaria e você conta ali 5, 6, 7, 8, 10 templos com diferentes denominações. E até dentro das mesmas denominações, diferentes formas de ser, de lidar, de teologia, criando também uma disputa de espaço. Eu acho esse espaço aí do recreio, né, curiosíssimo, né, porque esse espaço onde está a PIB do recreio até ali a Advec, esses 2 quarteirões ali, a disputa, né, é o espaço reservado dentro ali desse pedaço aí da Zona Oeste para a religião, porque todos os outros espaços são do comércio, e ali fica todas as igrejas acumuladas, um de um lado da estrada e o outro do lado da outra, disputando, né, os novos clientes ou os novos membros. E é muito fácil você mudar
de uma igreja para outra, porque são todas muito parecidas, cantam as mesmas músicas, a forma de pregar é muito semelhante, claro que tem grandes diferenças, mas também não tem. Se eu pegasse um estrangeiro e botasse ele para assistir todos os cultos, ele não veria tanta diferença. O nosso olhar talvez seja mais minucioso, porque a gente está no meio, mas macro não tem diferença nenhuma. E você tem ali, então, um quadrado para você disputar pessoas. Então, é muito fácil você sair de uma e ir para outra, da mesma denominação, de denominação diferente. A rotatividade de membresia muito grande. E até mesmo a membresia compartilhada, que já existe. Então, pessoas que são membros de 2 igrejas, por exemplo, ou de 3. Ela, numa igreja, ela atua numa área, na outra ela atua em outra, na outra ela atua numa terceira área. Ou ela atua na mesma área em 3 igrejas, criando um compartilhamento ali dos talentos dela, contribuindo mais para esse processo de liquidez, né? Então, qual seria a diferença? Qual seria eu estar aqui ou estar lá do outro lado da rua? Eu estar na Divec ou estar na Batista? Qual seria essa real diferença? Então, essa sociedade líquida e esse amor líquido também atacam os relacionamentos. Então, hoje, de cada 3 casamentos, um termina em divórcio. Se a gente fosse botar 10 anos atrás, seria de 10 casamentos, um terminava em divórcio. E antes 50, e antes 100, antes 1.000, e antes 10.000 casamentos, um terminava em divórcio. Então, a possibilidade de você poder divorciar, e geralmente divórcio já, não só de casais sem filhos, mas casais com filhos, cria também novas formações familiares que já são reconhecidas juridicamente. O monoparentalismo, as famílias recompostas, a não necessidade de um casamento reconhecido pelo Estado, mas uma união estável. E a união estável transforma o casamento mais líquido ainda, porque ele não tem toda aquela formalidade perante a família, perante a igreja, perante o Estado. E a quantidade de famílias recompostas, elas reconfiguram a própria identidade familiar burguesa, ou seja, aquela família moderna, ela quase hoje está se dissolvendo também, do pai, do pai, da mãe e dos filhos, para a pessoa, não, a minha família é eu e meu cachorro. Chama cachorro de filho, chama gato de filha, e chama realmente, né? Chama realmente, não é só uma coisa engraçada. Tenha plena certeza que aquele ser, aquele animal doméstico, é um ser humano pleno de valores e direitos que ela precisa dedicar e se matar por aquilo, e por aquele ser. Tanto até que você tem um culto para os animais. Então, muita gente fez deboche, brincou por causa do culto pet lá, que a igreja Bola de Neve, se não me engano, a Bola de Neve ou a Renascer. Acho que a Renascer fez lá em São Paulo o culto pet, mas o culto pet é o auge dessa família líquida, né? Se eu tenho contato com Deus, o meu filho papagaio, a minha filha cachorra, o bulldog aqui, ela também tem direito de cultuar a Deus, né? De ter as mesmas experiências que eu tenho, compartilhar os mesmos espaços que eu tenho. Então, aí a gente vê eu estou falando, gente, os desafios de tudo isso são desafios que a igreja e a teologia vai ter que responder, porque a teologia, ela também anda muito líquida, no sentido... Deixa eu até aqui... Vou ter que pregar para cachorro, vai ser bravo. Vai ter que pregar. A gente tem cara que prega para cachorro, mas a gente vai ter que pregar para um pet. Os animais já recebem oração, né? Os animais já recebem oração quando estão doentes. Aí a minha igreja ore pelo meu cachorrinho que
Pô, os tá. desafios que você está passando aí Na é barriga. assustador. Assustador. Ah, a teologia sofre essa liquidez, porque quem quer ficar estudando 4 anos de Batista do Sul todo dia, 4 horas por dia? Né? Para quê? É mais fácil o cara fazer um curso de MDA, 1 ano, 2 anos, no máximo. É mais fácil ele fazer um curso de pregação. É mais fácil ele ver os pastores no YouTube, copiar e ver como é que funciona. Quem quer ficar estudando a conformação da Trindade, a hipóstase, a união do humano e do divino? Quem quer ficar estudando teologia sistemática? Né? Quem quer ficar gastando o tempo da sua vida, que é tão curta, né? Porque agora tem essa ideia, não, a vida é curta. Nunca se viveu tanto, você vive 120 anos hoje, está tranquilo vivendo, mas agora, e parece que antigamente, quando a pessoa vivia só 30 anos, 40 anos, a vida era longa, agora você vive com 100 anos fácil e a vida é curta. Mas a vida é curta para determinadas coisas, para ficar o dia todo na rede social não é, mas para estudar, para se dedicar, para assistir um culto de 1h30, a vida é muito curta, ninguém consegue controlar. Para assistir uma aula minha, eu boto lá as séries no meu YouTube de aulas de 5, 10 minutos, aí a parte 1 você tem 1.000 visualizações, a parte 2 já tem 700, a parte 3 já tem 500 e a última parte fica 400, 300 visualizações. Eu acredito que a aula não seja ruim, pode ser que a minha aula seja uma porcaria, mas eu acredito que as pessoas não estão de maneira nenhuma sabendo usar o seu tempo de forma útil para realizar o que realmente é importante nessa vida. Então, imagina a teologia, imagina... a gente sente a dificuldade, eu sinto uma dificuldade incrível na faculdade de teologia, tanto eu dou aula no Batista do Sul, mas dou aula nas Assembleias de Deus e já dei aula em vários seminários. O professor, quando passa um trabalho, ele é inimigo da turma, né? O professor, quando passa um texto para ler, ele é um carrasco. O professor, quando dá aula, eu tenho alunos que não gostam de aula. Eles gostam de um período ali de lazer, de diversão, e não gostam de matéria, eles querem ficar batendo papo. Então, e pagam, às vezes, caro, né? Porque o curso é caro, você tem os livros. E essa liquidez na teologia aí, ela é muitíssimo complicada, porque o cara... eu fiz uma live essa semana, coloquei lá no meu canal do YouTube, sobre uma pergunta, né? Armínio era calvinista? E isso é essa modernidade líquida, porque o Armínio era um representante do calvinismo e hoje as pessoas utilizam ele como se fosse o oposto do calvinismo, um contraponto, uma bandeira contrária, ou seja, as pessoas não têm a capacidade de ler o autor para saber o que realmente ele pensa. Não, antes eu já faço... Já me intitulo, já crio uma bandeira, eu nem li o que o cara é, o que ele pensa, ou eu já aprovo ele, ou já condeno ele. Né? Não precisa nem falar disso na política hoje em dia e a quantidade de arrependimento que tem surgido de noite aí de posições políticas. Mas no campo da teologia é muito complicado, porque você está tratando de questões que também são espirituais, são psicológicas, são emocionais, conduzem e destroem ou abençoam ou reconstroem vida de pessoas. Então, o cara ele não vê problema nenhum de misturar a pregação do Silas Malafaia com R.R. Soares, com o Augusto Nicodemos. Ele vai juntando, né? Ou misturar o Billy Graham com o Valdomiro Santiago. Cantar o Logos e depois cantar a música do I Hope da Bethel Church. Para ele é tudo igual. O Billy Graham com o Valdomiro, tu foi... Isso é comum. Isso é muito comum.
Então, a gente tem essa liquidez e a igreja tem um grande desafio diante dessa liquidez, ok? O segundo indivíduo, que eu vou compartilhar aqui a tela, peraí, só um minutinho. O segundo indivíduo é o Marc Augé, tá? Marc Augé, antropólogo, filósofo francês, ele propõe o conceito já diferente, de supermodernidade. Para ele, para Marc Augé, a modernidade não acabou, ela não dissolveu, ela não está líquida. Para ele, agora ela tá avançada. Estamos vivendo não uma negação da modernidade, um contraponto da modernidade. Estamos vivendo o auge, o Augé e o auge da modernidade, né? Que para ele, agora sim, a gente está vivendo uma aceleração da modernidade, né? E como assim? Agora sim a gente está vendo o ultra-individualismo, o ultra-tecnocientificismo, né? E a ultra-confiança na razão, mas não na razão científica, na razão de si próprio. Né? Todo mundo agora está certo. Antigamente, aliás, quando eu falo antigamente, eu já estou dentro da supermodernidade. Antigamente, as pessoas se achavam ignorantes, burras e respeitavam aqueles que tinham diploma e que detinham conhecimento. As pessoas falavam, não, eu sou burro, eu sou ignorante, eu vou respeitar o doutor. O jornal chamava o especialista. Quem lembra, né? O Jornal Nacional fazia isso, botava o idiota na rua falando errado, falando um monte de bobagem, depois trazia um especialista para dar opinião sobre o assunto, que era para mostrar a disparidade entre as classes intelectuais. Era muito engraçado. Até uma vez os Trapalhões fizeram uma sketch sobre isso. Hoje não tem mais isso. Você não respeita mais o conhecedor, você não respeita mais o doutor. Para você, você é mais inteligente do que o doutor. Todo mundo é mais inteligente, é mais sábio, é mais conhecedor. Ninguém está certo, a não ser que concorde comigo. Todos estão errados, eu estou certo. E a gente que é professor, nossa área, é muito chato, porque a gente tem que conviver com pessoas que só ouvem a gente se a gente falar aquilo que elas acham que é certo, que elas concordam. Caso contrário, a gente é burro, a gente é ideologizado, a gente é enviesado, a gente não leu, a gente não sei o quê. Então, é a outra razão, mas não é a razão a partir de você estudou, fez um diploma, tem experiência, tem vida na área. Não, é outra razão porque você se acha completamente racional e certo. Né? Então, é o período, então, para Augé de ultramodernidade. E Augé, ele vai também falar das redes sociais, é muito interessante, porque ele faz essa brincadeira. As redes sociais destroem as relações sociais. Por quê? Para Augé, a relação social, seja a amizade, a corporação de ofício, você torcer para um time de futebol, você ter um partido. Antigamente você tinha um partido político da sua família, você era brisolista, você era do Prona, você era isso, você era aquilo. Hoje você é um monte de coisa, né? Elas alteram espaço e tempo. Porque antigamente as relações sociais eram construídas com quem está próximo de você. As suas amizades, seu namoro, seu casamento era no seu bairro. Você trabalhava ali, você vivia ali, você estudava ali, a tua igreja era ali. Você não tinha grandes deslocamentos, a não ser às vezes para ir na universidade, que eram poucas, ou para você ir trabalhar, que você morava no subúrbio e trabalhava no centro. Agora, com as redes sociais, você não tem mais espaço nem tempo, porque você pode querer ser amigo de alguém na Tailândia
no outro lado do país e muito rapidamente. Uma coisa que ele fala que é muito interessante é que você assiste a televisão ou você segue uma pessoa na rede social e você sabe a vida dela, o que ela come, o nome dela, dos filhos dela, o ambiente que ela vai, a vida que ela leva, como ela se diverte. Ela é sua amiga, só que essa pessoa que você segue na rede social, ela não é sua amiga porque ela não sabe nem quem você é. Ela nunca viu a sua cara. Ela não existe, você não existe para ela. Então, essa que é a destruição da relação social. Então, a rede social, ela cria a falsa ideia que você é amigo de um youtuber, que você é amigo de um... Como é que é o nome que eles falam? Influenciador digital, de um digital influencer. Então, você acha que é amigo, por quê? Você sabe tudo da vida dele. Você acompanha o Instagram, o Twitter, mas essa pessoa nem te conhece. É uma falsa, então, amizade, assim como você tem namoros virtuais, namoros que acabam e terminam através das redes sociais, falsos namoros, assim como você tem falsas igrejas, né? Então, hoje em dia, você tem essa falsa igreja, que é o quê? O cara que ele assiste tudo pela internet, ele vê o culto, ele manda o dízimo, mas e ele acha que ele está vivendo uma relação social com uma igreja, uma relação espiritual, mas não está, porque ele não está lá, né? Ele não convive, ele não vai, ele não participa, ele não está presente, não tem calor humano, não tem ligação, não tem elo. O que tem é um software. Na verdade, a relação dele é com uma máquina, né? A relação dele não é com pessoas, com a instituição em si, é com a máquina. Então, então é uma falsa religião, no sentido que não é aquela religião que você precisa viver Deus, se submeter a um padrão, a um corpo sacerdotal, pagar algum preço. Agora, você, pela internet, você não precisa fazer nada disso, ninguém está te vendo, você não existe tecnicamente, aquilo existe para você, mas você não existe para aquilo. Então, alterou o senso, né, de espaço e alterou o senso de tempo. E as pessoas confundem conhecimento e reconhecimento. Isso é muito interessante, porque, assim, você segue uma pessoa na rede social que você gosta muito, um político, um pastor, um deputado, um nutricionista, um personal trainer, mas, assim, você conhece aquela pessoa, mas ela não te reconhece. Então, é uma falsa ligação. Você criou um elo emocional com uma pessoa que não existe. Você criou um elo pessoal com um software, com um conjunto de dados dentro de uma programação de uma rede social. Não existe nada daquilo. Quase que uma Matrix, né? A gente vive hoje uma Matrix, de certa forma. E aí, o Marc Augé, ele lança uma ideia que eu acho genial. Ele vai falar dos não lugares. Lugar e o não lugar, né? O que é os não lugares para Marc Augé? Aeroportos, hipermercados, outlets gigantescos, onde as relações interpessoais, que são cruciais para a nossa identidade individual e coletiva, são nulas. O que é o lugar? Aqui é o espaço geográfico inserido dentro de um tempo, inserido dentro de uma emoção. O lar é um lugar. O bairro de infância que você cresceu é um lugar. A faculdade que você estudou pela primeira vez é um lugar. Tem espaço, tem cheiro, tem memórias, tem lembranças, tem suor ali, tem vida humana ali. Um local que você gosta de frequentar para descansar é um lugar, né? E você, por quê? Você viveu ali, você experimentou, você teve um espaço, um tempo, uma relação ali. O não lugar são esses espaços gigantescos que
estar ali dentro não significa nada. É apenas uma passagem. E é uma passagem que você tem que passar porque é útil, um aeroporto, né? O aeroporto é lugar para quem? Não é lugar para ninguém. Um hipermercado da vida é um lugar para quem? Não é um lugar para ninguém. Ali eu não tenho uma vida, uma existência. Ali é um lugar de passagem rápida, de consumo, e eu meto o pé. Né? Eu não construo uma dimensão emocional, espiritual, emocional num hipermercado. Mas eu posso construir, por exemplo, numa lojinha ou num açougue do italiano fulano de tal, que minha avó comprava lá, meu pai comprava lá, eu comprei ali, eu cresci, eu trabalhei ali. Pode ser um lugar e não essas grandes redes. Um shopping é um não lugar, né? É um local que você não constrói nada, é um local de passagem. E é muito interessante que eu tenho visto igrejas se transformando em não lugares, templos se transformando em não lugares, locais que você passa rapidamente algum espaço ali, exatamente para te conferir algum bem, seja um bem simbólico, como uma bênção, seja um bem emocional, como um conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de meditação, que também tem a ver com o seu ego, com o seu indivíduo, mas você não constrói naquele templo, naquele espaço, um lugar. Aquilo ali é um não lugar. Se vier uma enchente e levar aquilo ali, você não vai ficar triste. Se aquilo ali virar uma mesquita, uma biblioteca, ou um shopping, ou qualquer outra coisa, você não vai se sentir mal. É apenas mais um espaço. Então, ali virou um não lugar. Então, porque as relações interpessoais são nulas. Né? É só um local que não significa, que não tem nada de importância. Então, a gente também tem que ver esse desafio das igrejas como locais. As igrejas têm que ser lugares, elas não podem se tornar em não lugares. E, por fim, a gente tem outro filósofo, que é o Gile Lipovetsky, que ele fala da hipermodernidade, né? Que é também semelhante a essa ideia de Marc Augé. É um momento... Ele diz o seguinte: existiu a modernidade, existiu a pós-modernidade, que seria a negação da modernidade, seria um espaço muito curto. E o Lipovetsky, ele é um pouco esperançoso, porque ele está dizendo que agora a gente está vivendo uma reintegração e uma aceleração dos axiomas da modernidade. O mercado, o indivíduo e os avanços técnico-científicos estão acelerados, tá? Mas o Lipovetsky, ele fala, mas as pessoas também estão tentando recuperar a sua identidade. Vou pular um pontinho aqui. Como? Através do retorno à escala micro, na cosmovisão, na identidade, nas ideologias. Então, por exemplo, você vê um grupo falando, não, eu estou levantando aqui a bandeira da identidade negra. Eu estou levantando aqui a bandeira da identidade da mulher. A pessoa fala, eu não sou um brasileiro, eu sou um brasileiro da favela, eu sou da Mangueira, eu sou de São Conrado. Criações, gente, de microidentidades e de microideologias. Então, você pega, por exemplo, um grupo de cristãos hoje se auto-intitulando puritanos, né, que é um negócio lá do século XVI, do século XVII, reconstrucionistas, monarquistas, gente retornando ao nazismo, gente retornando a ideologias e pensamentos de 100, 200, às vezes 300, 400, 500 anos atrás, para reconstruir uma identidade, mas sempre numa escala micro. É eu e mais esse grupo aqui de 100 pessoas e tal. Né? Outra coisa que o Lipovetsky está vendo também, que há uma fragmentação do poder.
e um compartilhamento. Como assim? Quem está mandando no mundo agora não é mais o sistema político. Deixa eu ver se eu encontro aqui um negocinho. Quem está mandando agora no mundo não é o sistema político. Quem está mandando agora no mundo é o mercado. Tá? As grandes empresas. Quem manda no mundo é o Zuckerberg, é o dono do Facebook e o Jeff Bezos, dono da Amazon. E os donos das grandes companhias de tecnologia chinesas e os donos das empresas de petróleo árabes. E quem manda são as empresas, Coca-Cola. Né? Porém, elas vivem o quê? Do indivíduo, que transfere o dinheiro para elas. Então, o indivíduo ele compartilha desse poder com as empresas. Mas ele compartilha desse poder de acordo com demandas. Então, por exemplo, a empresa ela diz assim, não, você tem que comer carne de cavalo, vamos experimentar assim. Aí a pessoa começa a comer carne de cavalo, mas alguém diz, não, porque carne de cavalo é ruim, porque a pessoa começa a relinchar. E aí um monte de gente nas redes sociais para de comer aquela carne de cavalo. Então, o mercado tem que se adaptar àquele grupo para continuar vendendo. Então, é um poder compartilhado, com todas as aspas do mundo, mas é um poder compartilhado, que antigamente você também não tinha nem direito à escolha. Você ia comer carne de cavalo ou da marca A ou da marca B, não tinha o não comer aquilo. Né? Outra coisa que o Lipovetsky fala é do excesso. Né? Hoje a gente vive uma cultura do excesso, do sempre mais. Eu não quero ser bonito, eu quero ser o mais bonito, eu quero ser o mais inteligente, eu quero ser o mais bem vestido, eu quero ser o mais rico, eu quero ser o mais importante. Ninguém está satisfeito com nada. Eu quero estar na religião mais real, eu quero ter a teologia mais verdadeira, eu quero ter a igreja mais importante. E, além disso, né, na hipermodernidade, o tempo é acelerado, se rarefaz, é o reinado da urgência, as agendas estão lotadas, o tempo extrapola o mundo do trabalho, porque assim, ninguém tem mais tempo para nada. Só que isso aí é um axioma ilógico. O tempo é igual para todo mundo. Todos têm 24 horas. A Terra continua girando redondamente, uma vez 24 horas em torno dela mesma e 365 dias em torno do Sol. Né? Então, por que ninguém tem tempo? Por essa aceleração de coisas. E por que eu estou fazendo muitas coisas? Porque eu quero viver mais. Então, se eu como um hambúrguer, eu quero comer o melhor hambúrguer, mas aí você come aquele hambúrguer, não é o melhor hambúrguer. Então, você tem que entrar lá no Instagram dos comedores de hambúrguer, porque eles vão te dar uma lista de 100 lojas que vendem os melhores hambúrgueres. E aí você quer chegar lá e comer o melhor hambúrguer do mundo. Em todas as lojas. Diferente do passado que a gente tinha, não, eu gosto daquele restaurante, eu vou ali a vida inteira. Que história é essa de ir hoje no mesmo restaurante? Você tem que ir em todos, você tem que postar foto comendo. E postar foto o quê? Para dizer que a sua experiência foi muito boa, né? E melhor do que a do outro. E aí ele fala, né, que, por outro lado, surgem as construções mais personalizadas de vida. Então, por exemplo, essa ideia, eu não quero ser igual ao meu pai, eu quero ser um nutricionista, mas eu quero ser carnívoro, mas ao mesmo tempo eu quero ser hindu, porque eu tenho a minha própria vida, eu sou meu próprio eu tenho a minha própria verdade, eu construo, eu personalizo a minha vida. Eu quero ser um batista, mas eu gosto de acreditar na dupla predestinação, por exemplo, mas ao mesmo tempo eu gosto de subir um monte, jogar óleo ungido na minha cabeça e rodar no mistério, porque eu sou assim, a minha identidade é essa. Então, as construções personalizadas de vida.
Antigamente, não. Você tinha a tribo dos punk, a tribo dos Rastafari, a tribo dos batistas, a tribo daqueles advogados, a tribo dos médicos se vestiam da mesma forma, comiam nos mesmos lugares, frequentavam, tinham o mesmo lazer. Agora, não. Você constrói, você customiza. A tribo das mulheres se vestiam com aquela roupa, e das outras que se vestiam de outra forma. Os dreadlock, os rasta, e por aí vai. Hoje, não. Você pode ser rasta, ouvindo rock e, enfim, de olho azul. Nada mais depende de se adaptar a uma instituição, mas sim você colher daqueles elementos aquilo que te agrada e ponto final. E outra coisa também que ele vai falar sobre essa utopia do passado. Para reagir a isso, o que as pessoas falam? Então, vamos retornar ao passado, que eu acabei de falar aqui anteriormente. Então, eu vou ser puritano. Então, eu vou ser um batista verdadeiro lá da época do Charles Spurgeon. Não, agora você, na política, a gente vai voltar a ser como era lá na Inglaterra conservadora do século XVII. Né? Agora a gente vai voltar a ser na época dos meus avós, na época da ditadura, na época disso, na época daquilo. Essa utopia de voltar. E por que eu estou dizendo utopia? Porque quer voltar ao passado, porque o passado está lá, você sabe as experiências, como fazê-la, mas não consegue. Porque na hora que você vai aplicar, você falha. Porque o presente é mais pesado para você do que o passado. Antigamente, viver o passado era plenamente possível e acontecia. As sociedades eram mais imóveis. Você era o que o teu tataravô foi. Hoje, viver o passado é impossível, porque esse processo de aceleração da modernidade aí não te permite mais ter possibilidades físicas, emocionais, espaço e tempo de viver um passado, e aí surge a utopia. Né? Que também aí é um desafio. Então, tudo isso são desafios da igreja e desafios do ministério, desafios do teólogo, né? Como que a igreja vai dar respostas, resposta ela dá, né? Respostas certas. Porque nada que não tenha firmeza dura para sempre, né? Nada que não tenha fundamentos sólidos dura para sempre. Por isso que a gente encontra algumas civilizações do passado que deixaram coisas sólidas, está lá as pirâmides do Egito, mas você não encontra na mesma época o que as civilizações aqui do Brasil construíram. Não tem. Né? Mas encontra dos maias, dos astecas. Mas não encontra, por exemplo, na África do Sul. Né? Não encontra dos povos que habitaram a Europa lá no Nortão. Só encontra dos vikings medievais para frente, mas não antes. Então é isso, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Lucas, tranquilo. Lucas, sobre a hipermodernidade, já há um consenso que nós entramos nessa fase e houve uma quebra de paradigma para a gente poder entrar nesse processo? Ou isso aí é um ensaio? Isso aí é modernidade, ou seja, o Auger pensa de uma forma, o Bauman pensava da forma dele, Lipovetsky pensa da forma dele. Eu acho que os três têm razão. Só que outra coisa que Lipovetsky fala é que a gente tá vivendo um momento tão acelerado que a gente não está conseguindo dar conta de entender o que está acontecendo. O que esses três fizeram foi ver os sintomas. Os sintomas estão aí. E tentaram dar uma resposta sobre a causa da doença. A causa dos sintomas. Então, não tem consenso.
Tem. Questão do período. Então, Lucas, desculpa. A gente, sempre que houve houve essa mudança de período, parece que havia naquele período uma quebra de paradigma, correto? Ou eu estou errado? Houve nesse período, quando a gente entra na hipermodernidade, uma quebra de paradigma, uma mudança. A mudança, então, foi basicamente essa, né? A modernidade líquida. Não tem mais paradigma para quebrar. Não tem mais paradigma. Entendeu? Essa que é a ideia. Tá. Quebra de paradigma houve depois da modernidade. Sim. O Marc Augé vai dizer que não existe pós-modernidade. Ele vai dizer que há apenas uma aceleração da modernidade. O Lipovetsky vai dizer que houve uma pós-modernidade, que foi o período de ataque à modernidade, de quebra de paradigmas gerais entre a década de 70 e 90, e agora a gente está vivendo a hipermodernidade, que é um retorno da modernidade. Né? Há de se pensar, né? Se hoje a gente vive alguma coisa diferente, porque o que o Lipovetsky está pensando é que na década de 60 e 70 tem aqueles movimentos da contracultura, da alta crítica, dos movimentos anti-guerra, antipolítica e tal. E agora está vendo o contrário. Mas o Auger está dizendo, não, isso tudo é fato da supermodernidade mesmo, do que está acontecendo. E o Lipovetsky está dizendo que é um retorno à modernidade, só que acelerado. Então, ambos estão dizendo que a coisa está acelerada, que a modernidade está pegando pesado, mas um diz que houve um espaço de pós-modernidade e o outro diz que não houve esse espaço de modernidade. Entendi. Obrigado, Lucas. Lucas, boa noite, Marcelo. Está me ouvindo? Estou. Então, que desafio gigantesco esse que você está recheando para a gente aí, né? Para todos nós, né? Que estamos vivendo essa época aí. Isso me traz uma reflexão muito grande. Eu não lembro o autor agora, eu tenho ele aqui, que ele fala, e você deve ter outros que falam sobre o comportamento humano dele ser cíclico, né? Então, o que me remete às escrituras de grandes ensinamentos de um povo judeu vivenciando uma época totalmente diferente da nossa. Aí nós aqui falamos de modernidade e pós-modernidade, mas a história tem a sua época antiga, a idade antiga, medieval, moderna e contemporânea, né? E houve algumas divisões aí, como foi colocado, do moderno. E aí me remete a ver que nós, como seres humanos, esse cenário ele é mudado, mas a essência do homem, que Deus que o criou, conhece bem, esse desafio está nessa essência, na simplicidade do homem. Embora a história, o cenário seja adverso, seja totalmente diferente, né? Mas poderíamos aí pensar exatamente nessa questão de que por que os ensinamentos de Cristo há tantos anos e tão longe dessa modernidade, eles são tão válidos, que o homem continua sendo o mesmo. O cenário gira em torno de nós com desafios diferentes, com necessidades diferentes, com respostas diferentes, mas a nossa essência seria um caminho de reflexão profunda nesse direcionamento de quem somos nós, né? Porque as histórias, os desafios, a tendência da modernidade e tecnologia, ela é crescer cada vez mais, mas essas respostas são desafiadoras. Só me remete a isso. Quem somos nós na nossa simplicidade e não na nossa grandeza?
entre aspas, essa grandeza, né? Sem discurso, Marcelo. Então, essa resposta ela pode ser traçada mais por aí. Então, o cenário muda. Mas quem somos nós? Nós temos uma essência própria, independente de classe. Enfim, essa é a minha reflexão. Claro que essa resposta está na simplicidade, na essência, no primitivo. Seria essa minha colocação, não de uma forma simplória, mas refletir para esse lado. Não é fácil o desafio. Você fez um misto aí muito grande de questionamento. Ok. Mais alguém quer perguntar? Quer falar alguma coisa? Eu estou curioso para saber qual é o trabalho que você vai passar, que a gente só tem mais 6 encontros, e com tanto desafio eu estou ficando com medo. É disso aí. Calma, Eduardo. Eu vou pensar ainda. Eu ainda vou pensar aí no trabalho. Aí semana que vem eu falo para você, eu mando no grupo. Tá show. Tá, quem puder adquirir o livro aí e já ir lendo, tá? Muito importante essa leitura aí. É um livro bem curtinho, de letras grandes, que você lê rapidinho. Dá para repetir o título aí, professor? O autor é Gutierrez, né? Está na ementa. Põe ele no vídeo para eu fotografar. Ele está na ementa aí, é o primeiro livro, Desafio Primeiro da ementa. para o Pensamento Cristão, Justo Gonzaga. Ok. Na ementa você botou 2 dele, né? Tem o Retorno à História do Pensamento Cristão também. Não, acho que você viu aí escrito Bibliografia Básica, né? É esse livro aí. Tá, na complementar, Gonzales, né? Gonzales? Isso, Bibliografia Básica, é a bibliografia do curso. Gonzales. Ok. Então, gente, se ninguém quer perguntar, mas eu vou, então, terminar. Então, gente, tenham uma boa noite, fiquem com Deus e até quarta-feira. Valeu, um abraço. Deus te abençoe. Se Deus Vai quiser, ficar um abraço. aqui.